gente! Olha eu aqui outra vez, 8 horas da noite. Nós estamos novamente no Point de Idoso, fazendo essas lives todos os dias. Gente, vocês não imaginam como eu tô cansada. Todo dia, às 8 horas da noite, às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Eu tô aqui fazendo lives com várias pessoas importantes, trazendo assuntos diferentes, trazendo focos diferentes. É exatamente isso que a gente quer. O que a gente quer é trazer para vocês a informação ética, a informação responsável, a informação séria, com profissionais que já têm já uma expertise no assunto, né? Quer dizer, a gente está aqui com uma grande, vamos dizer assim, incumbência, né? Que é trazer para vocês, nesse momento que muita gente ainda está em isolamento, em distanciamento, enfim, está em casa, então a gente tem esse momento agora para poder levar para vocês esse conhecimento, essa coisa light, que eu gosto de ser, eu sou light, né, como diz o povo. Então eu gosto mesmo de falar dos assuntos, às vezes assuntos sérios, fortes, pesados, mas falar de uma maneira séria, uma maneira light, um assunto sério, mas de uma forma light. Então essa é a nossa função. E hoje eu tenho aqui, com grande prazer para vocês, uma neurologista que é filha de um grande amigo meu, tá? Eu vou mostrar para vocês Cláudia Miguelotti. Olha ela aí! Oi, Cláudia! Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, doutora Fátima. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e parabéns por esse trabalho lindo que você tem feito com os idosos. Obrigada, querida. Nós é que agradecemos você, porque, como eu estava dizendo para o pessoal aqui, gente, ela é neurologista. Eu vou dizer aqui qual é o trabalho dela já, mas ela é filha, para mim, a coisa mais importante do currículo dela é que ela é filha de Fernando Miguelotti, um dos maiores neurologistas da nossa cidade e grande amigo meu de muitos anos. O Fernando não está aqui. Eu até fiz inicialmente o convite para o Fernando, mas o Fernando não está aqui, está fora, por causa dessa história da quarentena, e indicou a filha dele. Aí eu fiquei tão feliz que eu falei, ai meu Deus, nova geração, nova turma. O Ponte de Idoso, que também tem a Tatiana, né, que é minha filha, que é a coordenadora do Ponte de Idoso, então eu fico super feliz, né, dessa nova geração, né, de profissionais, né, que extremamente responsáveis, né, sérios, enfim. Eu queria dizer para vocês que a Cláudia Miguelotti, ela fez a residência médica dela em neurologia pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado. Ela também participou de uma pesquisa sobre Zika, olha que interessante, e arbovírus também, no Hospital Municipal Miguel Couto. Ela é membro titular, isso é importantíssimo, da Academia Brasileira de Neurologia, tem o título de especialista, né? E ela hoje, as funções dela é servidora pública como médica neurologista do Hospital Miguel Couto. Ela é médica também da Policlínica Engenhoca, aqui em Niterói, e também no Hospital da Gamboa, que ela trabalha no ambulatório de neurologia. Então, realmente, é com muito prazer que a gente traz, né, uma neurologista, porque, como eu disse, a gente já trouxe outros médicos, oftalmologista, infectologista, psiquiatra e outros profissionais, né, fisioterapeuta. Aliás, amanhã mesmo é dia do fisioterapeuta de novo. Nutricionista, psicólogo, neuropsicólogo, arquiteto, advogado. A gente está trazendo um monte de pessoas, mas sempre com esse olhar para o idoso. Lembrando que o Ponte de Idoso é exatamente isso. E eu quero dizer para vocês também, que já estão entrando aqui, que já tem alguns comentários e tudo, que quem quiser, né, pode comentar e fazer perguntas para a gente. Escreve a pergunta, que eu vou ler para a Cláudia, doutora Cláudia, exatamente porque eu é que vejo as perguntas aqui e falo para ela. E live é isso, ao vivo tem essa vantagem. Vocês podem interagir com a gente a qualquer momento, fazendo as perguntas que vocês quiserem. Olha,
Cláudia, antes de eu te fazer começar a nossa conversa, a Luciana Lima já mostrou boa noite, Maria Cândida colocou olá, o Ponte de Idoso, né, já colocou boa noite, seja bem-vinda, é uma honra para nós, que a nossa turma dos bastidores já está aqui falando. A Maria Cândida dizendo, inclusive, estou amando essas lives, você é muito alegre e envolvente na condução das entrevistas. Obrigada, Cândida, porque é o que a gente estava falando agora há pouco, né? A gente já está no momento difícil, que é o momento da pandemia, né? Quer dizer, essa chatice. A gente, às vezes, traz assuntos aqui pesados, como hoje, por exemplo, né? São as doenças neurológicas que atingem o idoso. Quer dizer, se a gente não tiver, né, esse bom humor ou essa forma leve de falar, aí, minha amiga, ninguém vai aguentar. Então, a gente precisa mesmo, né, ter equilíbrio, sabedoria e bom humor, que era uma coisa que meu pai falava muito, Cláudia. Exatamente. Eu queria começar, Cláudia, perguntando para você sobre a questão das doenças neurológicas, né? Quer dizer, obviamente, existem várias doenças neurológicas e a gente também não vai esgotar o assunto aqui, porque é uma coisa imensa, né? Falar sobre... A gente tem 1 hora para conversar, mais ou menos. Mas eu queria que você desse assim, uma pincelada, citasse, começasse citando para gente quais são as doenças assim, mais comuns do idoso neurológicas. Bom, com esse aumento da expectativa de vida, né, tem acontecido um envelhecimento da população, né? As pessoas estão vivendo mais, né? Então, as doenças dos idosos começam a se tornar mais comuns, né? Algumas demências, algumas síndromes parkinsonianas, né? A demência mais comum de todas é a demência de Alzheimer, né? Que todo mundo conhece, né? Que é uma doença que acomete principalmente pessoas a partir de 60 anos, né? Tem uma prevalência aí, discreta com as mulheres, né? Provavelmente para elas viverem um pouco mais, né? A mulher tem uma expectativa de vida um pouquinho maior, viver em torno de 5 anos a mais. E assim, é uma doença totalmente relacionada à idade, né? A partir de 65 anos, ela dobra o risco a cada 5 anos. Né? Então, tem uma estimativa aí que a partir dos 90 anos, em torno de 50% das pessoas vão ter. Né? Então, é muito relacionada à idade mesmo. Né? Outra doença também dessas neurodegenerativas que acometem os idosos é a doença de Parkinson, né? Que a doença de Parkinson também acomete pessoas a partir de 60 anos, uma doença que está mais relacionada ao movimento. Né? As pessoas costumam confundir Parkinson, Alzheimer, né? Na verdade, às vezes tem paciente que chega, meu pai tem Alzheimer, ele treme muito. Você vê que faz essa confusão. Na verdade, a doença de Parkinson é uma doença relacionada ao movimento, né? Sim, de uma forma mais simplificada. E a demência de Alzheimer mais relacionada à questão da memória, né? Tem outras doenças que não são tão comuns, as pessoas conhecem menos, né? Assim, demência frontotemporal, que é um outro tipo de demência que assim, normalmente acomete a memória, mas você tem uma mudança do comportamento, uma desinibição, assim, uma pessoa mais contida, mais fina, de repente fica mais assim, extrovertida, beija quem não conhece. Então, assim, essa demência frontotemporal tem uma mudança assim, da personalidade. Faz um diagnóstico diferencial com a de Alzheimer. Né? Tem a demência dos corpos de Levy, que é uma outra também que as pessoas não conhecem, que a pessoa, em geral, todo mundo conhece Alzheimer, a demência é Alzheimer, mas tem essas doenças diferentes. Né? A demência dos corpos de Levy também tem um problema de memória, muitas vezes associado a um parkinsonismo, também alterações do movimento. A pessoa tem umas alucinações visuais, né, associada no início do quadro. Tem outras demências também, demência vascular, que está associada com infartos cerebrais, múltiplos infartos, né, o acidente vascular cerebral, AVC, então, é um tipo também de demência vascular. Enfim, em geral, uma pincelada em geral são essas, mas tem outras mais raras, a paralisia supranuclear progressiva, que você tem comprometimento na movimentação ocular. Em geral, é isso. E eu quero aproveitar, antes de eu dar meu pitaco, que eu sempre dou meus pitacos aqui, sabe, Cláudia? Mas antes de qualquer coisa, eu queria dizer para você o seguinte, que a Luciane
Vieira Vicente, né? Ela parece que ela gosta muito de você também, que ela botou boa noite, médicas lindas. Trabalha comigo lá na Engenhoca. Ah, tá. Policlínica Doutora Engenhoca. Boa Cláudia. noite, Luciane. Doutora Cláudia é uma médica, é uma profissional maravilhosa. Ó, o seu fã-clube já está começando a chegar aqui. Porque, inclusive, Tiago Victor falou aqui, Claudinha, estamos aqui atentos. Parabéns. Amigo de infância, um beijo, Tiago. Sempre todo mundo que chega aqui tem o seu fã-clube, sabe? Então, eu acho muito legal isso, o fã-clube de cada um. E aqui a Cristina Pires falou boa noite e a Ana Maria falou boa noite. Sempre gostei de trabalhar com demência. Trabalho com Alzheimer e eu vejo eles como se fossem meus. Ah, muito legal. Muito legal, Ana Maria. E a Mônica também, Silva Loves Beloni, botou aqui boa noite a todos. Então, as pessoas estão entrando aqui devagarinho, então vamos entrar, sejam bem-vindos, do Ponte de Idoso. Eu acabei de esquecer de falar, quem não me conhece, eu sou Fátima Fernandes Cristo, sou médica, né, geriatra, cardiologista e coordenadora do Ponte de Idoso. Eu sempre começo falando isso, hoje eu esqueci. Olha só, antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar, porque já tem algumas perguntas aqui, mas eu queria falar exatamente do meu pitaco aqui, como você falou, a questão do envelhecimento, né? Que é uma coisa interessante. Quando as pessoas morriam com 40, 50 anos, elas não tinham tempo, né? E quem morre hoje com 40, 50 anos não tem tempo de ter doença típica do idoso, né? Quer dizer, a catarata, exatamente. por exemplo, é uma doença do idoso. Doença de próstata é uma doença do idoso. É óbvio que raramente pode ter doenças, essas doenças podem acontecer nos jovens, mas existem, assim como existem as doenças típicas das crianças, existem as doenças típicas do adulto jovem, existem as doenças típicas dos idosos. Então, as pessoas falam assim, mas isso está tendo mais. Às vezes não é isso, não é que está tendo mais. O problema é que hoje se vive mais, como você começou a falar, e as doenças típicas dos idosos aparecem mais. Quer dizer, você tem que conviver, né, com essas doenças, porque a gente tem falado muito aqui. Muitas doenças a gente cura e outras a gente controla. Então, o que a gente tem a aprender é fazer um bom diagnóstico, procurar um bom médico, fazer um bom diagnóstico e um bom tratamento, quer dizer, um bom acompanhamento para que a pessoa possa viver bem com qualidade. Você concorda? Concordo, na década de 50, a média de vida aí era ter uns 50 anos, né? Há pouco tempo eu vi uma manchete assim, no Facebook de um jornal de antigamente que falava assim, idosa de 40 anos, um jornal lá de trás. Né? Então, assim, realmente, antigamente, 40 anos já era considerado, de certa forma... Eu tô com 61, eu não me sinto... Eu sou idosa. Idosa eu sou assumida, mas eu digo assim, eu não tô nem decrépita, nem nada disso. Muito perguntado, eu tô ativa, fazendo live todo dia. Eu tô com 41. Se fosse naquela época, eu seria considerada idosa. Muito legal, né? Olha só, a Rejane Belchior falando aqui, boa noite. Tem como. Aí com essas perguntas. A Luísa Matos também falou boa noite. E aí eu vou começar as perguntas. Antes de qualquer coisa, eu quero também, porque a gente vai falar mais sobre essas duas doenças, né? Que seriam as mais prevalentes, né? Que tem mais, vamos dizer assim, aparecem mais, que são as demências, e você bem colocou aí, existem vários tipos de demência, né? E existe Parkinson, né? E aí eu quero que são as mais comuns. Então eu queria, antes de qualquer coisa, antes da gente entrar nas perguntas aqui, eu queria que você conceituasse e dissesse as causas, para poder as pessoas... Primeiro, demência. O que é demência? Vamos começar por aí. O que é demência? Essa é uma dificuldade, né, assim, na capacidade intelectual, né? Você tem uma perda da memória, né? Você começa a ter dificuldade em reter informações, né? Fixar, né, a informação. Né? Então, você tem um comprometimento da capacidade intelectual. Né? Só que demência tem diversas formas, né? No caso da demência de Alzheimer, né, você tem essa dificuldade, né, essa perda da memória recente, você vai esquecendo gradativamente, né, esquece que almoçou, esquece que tomou café, além da perda da memória, você vai tendo comprometimento de outros domínios
outras habilidades, né? Você tem comprometimento do planejamento, do cálculo, da atenção. Então, você tem a questão da memória e além de outros domínios, né? Então, assim, muitas vezes quem percebe, né, inclusive essa perda de memória são os parentes, né? Isso é comum acontecer, né, Fátima? Assim, chega no consultório para a gente, normalmente o parente que leva, né, o paciente, muitas vezes ele mesmo não se queixa, né? Então, além dessa perda da memória e de outras habilidades, o parente normalmente percebe, e essa perda, esse comprometimento da memória começa a afetar outros, assim, atividade social, né, no trabalho. Então, essa hora você começa a chamar mais atenção ainda, né? E antes da gente falar do Parkinson, quais são a causa, né, vamos dizer assim, né, das demências? Embora, obviamente, como você já listou aí. A demência de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Não se sabe exatamente a causa, né? Acontece uma cascata aí de eventos, né? Que acontece uma degeneração com morte neuronal, né? Numa área, né, da memória, né? Então, a gente não sabe exatamente por que isso é desencadeado, né? E aí diminui a produção de uma substância responsável pela questão da memória, a gente chama de neurotransmissor, que faz aquelas redes, aquela conexão, né, entre os neurônios. Mas, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que desencadeia essa cascata de eventos, né? E existem as outras demências que têm várias causas, né? Por exemplo, a pessoa pode ter até um tumor, né, no cérebro, causando demência, né? E por isso que a gente realmente tem que tomar cuidado por causa do rótulo, é uma coisa que eu brigo muito, é isso. Porque antigamente, antigamente, da minha época, tudo era esclerose. A pessoa esqueceu a arteriosclerose. Tá esclerosada. Eu falo isso muito nas minhas palestras. Eu falo assim, olha, tomar cuidado para não mudar o rótulo, né? O de esclerosado para o Alzheimer. E muitas vezes, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso à frente, muitas vezes a pessoa tem outros diagnósticos que não Alzheimer, né? E a pessoa recebe aquele rótulo, né? Antigamente, você está esclerosado. Ou, né? Agora, você está com Alzheimer. É o rótulo. Antigamente se atribuía, né, esse endurecimento dos vasos, né, essa doença dos vasos, né, que se chama aterosclerose, todo mundo atribuía isso tá esclerosado com problema de memória secundário a isso, né? Mas realmente, né, o problema de tireoide, o hipotireoidismo, você pode ter problema de demência, né? Deficiência de vitamina B12, você pode desenvolver uma demência. Alterações de hidrocefalia, né? Tem uma hidrocefalia que a gente chama de hidrocefalia normobárica, que você pode causar uma demência com alteração da marcha, incontinência urinária. Então, tem vários outros tipos, assim, e esses tipos são importantes a gente reconhecer, porque são, a princípio, causas reversíveis, né, de problema de memória, né? É exatamente aí que eu acho extremamente importante. Porque muitas pessoas, você falou, né? A demência é uma doença neurodegenerativa, quer dizer, uma doença que degenera a parte dos neurônios. Ponto. Aí a pessoa pega isso daí e leva, né, para si. Então essa pessoa tem o esquecimento, ela tem demência e logo não tem nada o que fazer. Não. Aí é que a gente tem que deixar bem claro isso, porque existem muitos casos de esquecimentos ou de déficits cognitivos, como você falou, que parecem demência, ou até um quadro de demência, mas que são as demências que nós chamamos de reversíveis, não é isso? As demências que têm tratamento. Então, aí você vai rotular uma pessoa achando, ela tem demência. Aí, quando a gente fala demência, por exemplo, do tipo Alzheimer, é uma demência irreversível, né? Essa que você falou, que não tem a causa, ninguém sabe a causa, mas ela é do tipo de demência que vai e não tem como voltar, você tem como controlar e tal. Mas existem demências que são reversíveis.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu acho que isso é muito importante. Não, por isso a importância de você procurar ajuda, né, quando começa a ter uma perda de memória, né, porque normalmente a gente faz uma rotina de exame de sangue, faz teste da tireoide, faz teste da vitamina B12, faz um exame de ressonância, porque dependendo, né, se for uma deficiência de vitamina B12, você faz uma reposição, muitas vezes o paciente melhora, na questão da tireoide, faz o tratamento da tireoide, aquela outra demência que eu falei do hidrocefalia normobárica, às vezes você bota uma derivação, né, a válvula, né, a derivação peritoneal, você reverte o quadro, né, então é muito importante você buscar, né, ajuda, né, para buscar o diagnóstico e quando for possível, reverter o quadro, né, não ser uma demência neurodegenerativa, que não tem cura, né, com progressão lenta e que a gente não tem tratamento, assim, que resolva. Cura, né? Não cura, né? A gente tem como controlar, tratar, mas não tem como curar, né? Que a gente falava muito, a demência, a Alzheimer pode não ter cura, mas tem tratamento, que é outra coisa que a gente vai estar falando um pouquinho. Mas antes eu quero te falar uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a depressão confundindo com demência, né? Que tem alguns autores até que chamam de pseudodemência. Não é isso? Eu gostaria que você falasse que é um tipo de demência, tipo reversível, né? Pois é, porque assim, a depressão, o idoso ele fica apático, né? Fica lentificado, assim, sem vontade de fazer nada. A demência no idoso ela tem uma apresentação um pouco mais heterogênea, né? Assim, além da questão do humor deprimido, ele apresenta um cansaço, apresenta dores, enfim, outras características que às vezes no jovem é mais claro a questão da depressão, né? Então, é muito comum, às vezes você chega, né, no consultório, um paciente com esse humor deprimido, desanimado, e acaba, tá com a memória fraca, né? Por isso que daí se confunde, né? Às vezes a memória está fraca, mas é mais um quadro de depressão, porque está desinteressado, não está, né, interessado querendo fazer nada. Então, tem algumas situações, né, que a gente, claro, faz a rotina toda de investigação, às vezes a gente inicia um tratamento para depressão e muitas vezes reverte o quadro e você, a princípio, ele era um quadro de pseudodemência e que pode confundir, né, o médico e a família também. Eu costumo dizer que esse é o diagnóstico que eu mais gosto de fazer. Quando às vezes a pessoa vem para a gente, porque eu não sei se, né, sou fundadora da Associação Brasileira de Alzheimer daqui do estado do Rio de Janeiro. E fiquei presidente 12 anos. Então, eu coordenei muitas reuniões, estudei muito. Na época não tinha quase literatura nenhuma que falava sobre o assunto. Então, me transformei, entre aspas, na época, numa expert em doença de Alzheimer. E uma das coisas, então me procuravam muito, eu muito no meu consultório, até hoje, né? Com essa dúvida e tal, e a gente... Então, a coisa que eu mais gostava de fazer era esse diagnóstico, Cláudia. Pô, quando a pessoa via com rótulo, às vezes de outros médicos até, ela tem demência, tem Alzheimer, tem esclerose. Aí, quando eu chegava lá, eu via... Peraí, deixa eu... Aí começava, né? A pessoa tinha uma depressão. Eu tratava a depressão e a pessoa acabava a demência. Gente, que coisa aí maravilhosa. Maravilhoso, né? Não é maravilhoso? É muito bom. E a gente vibra, né, com isso, porque é isso que a gente tem que colocar, né? Nem todas quando a gente... Sim. Na verdade, é muito prazeroso quando a gente consegue fechar o diagnóstico, né, e conseguir tratar, né? Isso é muito bom, né? Porque a gente sabe, né, que muitas dessas demências não são, a maioria até é doença, como você falou, demência Alzheimer, tipo Alzheimer. Mas quando acontece assim, e todo mundo tem direito, né, a ter um diagnóstico digno, né? Ter uma pesquisa e a gente realmente ter essa oportunidade de aí sim, ó, vamos ver, separar o joio do trigo. Esse é realmente Alzheimer, aí a gente é toda uma abordagem. Agora, pode ser aí, acontece, né, no meio daqueles tem um ou outro lá que não é, e aí a gente fica super feliz quando a gente faz o diagnóstico. Antes da gente prosseguir, deixa eu te fazer aqui, tem um monte de pergunta, um monte, tá?
Eu vou fazer algumas perguntas, depois a gente volta. Tem gente falando, inclusive, sobre Alzheimer, sobre Parkinson. Eu vou pular de Parkinson, depois eu volto quando a gente estiver falando sobre Parkinson, tá bom, gente? Então, o Point de 12 coloca aqui. A Joana Dark está perguntando, porque lá no Point eles estão vendo às vezes e não vem para cá, né? Aí bota as perguntas em outro lugar. A Joana Dark está perguntando como saber se está tendo um problema neurológico. Ela tem dor de cabeça excessiva e pode ser um sintoma, ela está perguntando. A dor de cabeça excessiva pode ser um sintoma de uma doença neurológica? Com certeza, né? A dor de cabeça já é uma indicação aí para procurar uma avaliação do neurologista. Mas não, a princípio não teria uma relação com demência, a não ser outras causas, né, mais graves, né? A demência normalmente não vem associada com uma cefaleia, com dor de cabeça, né? Mas tem que avaliar, né? Às vezes tem que fazer o exame neurológico, né? Ver se tem alguma coisa chamando a atenção, né? Que a dor de cabeça também tem diversas causas, às vezes de uma tensão, né? Tem tipo de enxaqueca. Eu sou portadora de enxaqueca, a vida inteira sofri com enxaqueca, Cláudia. Tem outros tipos de cefaleia tensional, né? A enxaqueca e outros tipos aí diversos de cefaleia. E em algumas situações a gente tem que fazer um exame de imagem, mas o exame neurológico é o primeiro que direciona o que a gente faz. Então é importante, muito importante, Joana Dark, procurar o médico fazer o diagnóstico da sua dor de cabeça. Que aí sim, não é nada demais, enxaqueca, né? Mesmo enxaqueca tem tratamento, né? E hoje existem vários medicamentos para enxaqueca. Na minha época, antigamente, não tinha. Era só medicação sintomática, só para dor de cabeça. Hoje não. Hoje existem medicamentos, né, que você usa para controle, não é isso? Para prevenir, né? A gente usa para prevenir a dor, evitar que venha a dor, né? Na minha época, não. Eu tinha que passar mal para poder tomar o remédio. Aí agora não. Você toma o remédio antes de passar mal. É bem melhor. Aqui, a Rejane, eu vou pular de Parques aqui, a Rejane está perguntando, boa noite, tem como prever mal de Alzheimer? Como prever? Ela provavelmente, ela deve estar perguntando se tem como você... isso acontece muito, as pessoas às vezes vêm pra gente querendo saber, olha, minha mãe teve Alzheimer. Meu pai teve Alzheimer, não sei quem teve Alzheimer. Ai, meu Deus, será que eu vou ter Alzheimer? Será que é genética? Aí eu aproveito até para te perguntar, fazer essa pergunta, né? Se ela é hereditária ou não, porque é uma pergunta que fazem muito pra gente. Então, talvez seja isso que ela está vendo. Será que eu tenho como prever, imaginar que eu vou ter Alzheimer um dia? Não, a idade, né, é o principal fator de risco, como a gente falou, né? Uma história familiar, né, quem tem pessoas com doença de Alzheimer na família, aumenta o risco, né? Não é um fator determinante, não quer dizer que você vai ter, mas aumenta o risco de certa forma. E é importante também, assim, que dependendo, assim, vamos supor, a mãe tem o Alzheimer a partir dos 80 anos, numa idade mais avançada ainda. Então, esse risco diminui também, né? Assim, então, não é determinante, né? De certa forma, tem outros fatores aí que podem colaborar, né? Provocar, assim, né? A doença. E em relação à questão da pergunta da genética, né? Assim, mais de 90% dos pacientes tem a forma que a gente chama de forma esporádica, né? Qualquer um pode ter a demência de Alzheimer. Uma minoria, que é muito mais raro, né, é a forma familiar, que aí sim tem um caráter genético. Mas essa forma normalmente acomete pessoas mais jovens. Né? Exatamente. Então, assim, como prever se você vai ter ou não, então, assim, tem esses fatores de risco, né? Tem até um exame que a gente faz hoje em dia, que é o exame do líquor, você avalia uma proteína específica que pode sugerir a doença, né? Só que, assim, você tem alguém na família que tem a demência de Alzheimer e você, quero fazer, não faz muito sentido, a gente não encoraja as pessoas a fazerem esse tipo de teste, porque, na verdade, a única coisa que você vai ter vai ser uma má notícia que você vai ter, porque você não tem como prever. Então, esse teste a gente usa em algumas situações, né, mais específicas, mas não é usado de rotina por conta disso, por a gente não ter um tratamento.
Então, você vai criar uma ansiedade aí que Isso, não... exatamente. não... Eu sou contra a fazer esse teste, sabe, Cláudia? Muita gente Uhum, chega para mim e pergunta: Ah, eu queria fazer um teste. Eu falei: Qual o objetivo de você fazer o teste? Qual o objetivo? Porque esses uhum, testes ainda existem os falsos negativos e os falsos positivos. Não uhum, é um teste 100% de credibilidade, 100% de certeza de nada. Então, uhum. imagina bem, a pessoa às vezes já viveu, já sofreu com a mãe ou com o pai, com Alzheimer, né, com demência, já passou aquele cuidado todo. Aquilo já emocionalmente já não faz muito bem para a pessoa já leva a uma insegurança. Aí ela faz um teste desse e mostra alguma coisa, aí é terrível. E outra, às vezes não vai ter nada, não vai ter coisa nenhuma, entendeu? Que é É, uma coisa muito complexa, que a própria doença ela é multifatorial, né? Ela é envolvida em vários fatores, não é um fator só. exatamente. Então, como ela Uhum. é multifatorial, é uma situação muito complexa, porque a gente não tem como você dizer assim, olha só, então tá bom, vai fazer seu teste, você tem chance, então eu vou te dar essa pílula aqui, esse remédio aqui, que aí você vai começar a fazer o tratamento prévio. Não, não tem. Então você vai pegar É, aquela informação e fazer o que com ela? exatamente. Fora, fora, né, que tem assim, eu sempre brigo também, você tem o pai com o olho azul e a mãe com o olho preto. Quem é que vai ter o olho azul da família? Ou seja, você tem uma pessoa na família que tem Alzheimer, o outro não tem. Quem é que vai herdar a genética para ter Alzheimer? Ninguém sabe, genética é uma coisa aleatória, não é? É, exatamente. Não E tem como a aí a gente. gente é mais complicado, né, para as É. pessoas a gente poder falar alguma coisa nesse sentido. Olha, a Daisy Lubaoli, acho que é isso, demência por isquemia cerebral, pode ter como causa anestesia geral? Mas se você tiver alguma complicação, né? Aí faz uma, se tiver uma hipóxia cerebral, alguma complicação, mas diretamente pela anestesia, não, né? Não, A pessoa às vezes pensa muito isso, né? Que a anestesia me deu uma dor. A anestesia, depois que eu tomei anestesia, eu passei a ter tonteira. Depois que eu tomei anestesia, né? Tem umas coisas assim que as pessoas às vezes levam e isso aí tem muito a ver com mito mesmo, né? A Ana Maria colocou aqui, eu tenho 42, sou um bebê. Botou kkk. A Tatiana Cristo, a minha filha, colocou aqui. Helena Dias está perguntando se quem tem Alzheimer pode ter predisposição a outras doenças neurológicas, como Parkinson, por exemplo. Eu acho que agora a gente já pode começar a falar um pouco do Parkinson, né? O que acontece muito é assim que, por exemplo, na doença de Parkinson, numa fase mais avançada, você pode ter um quadro demencial, né? Mas aí é mais uma demência relacionada ao Parkinson, né? Dificilmente, sim, né? Você vai ter doença de Alzheimer, demência doença de Alzheimer, doença de Parkinson, entendeu? Normalmente o paciente tem doença de Parkinson e é uma parcela grande na fase avançada evolui aí para uma demência. Uhum. Isso daí eu quero aproveitar aqui, ela está perguntando, e eu vou aproveitar e entrar nessa questão a Rejane fala que cuidei do meu pai com mal de Alzheimer, foi assim mesmo. A Marcília perguntou aqui sobre demências tratáveis, a gente falou aqui, né? Aí a Maria Cunha, boa noite. A Silvana, boa noite, Poite. Maria Cunha, boa noite a todos. Aí, antes de falar aqui, não, antes, eu vou falar isso aqui. A Ana Maria perguntou, doutora, existem alguns alimentos que ajudam na demência? Assim, tem alguns estudos que falam que a dieta mediterrânea, né, tem um fator aí de proteção. É aquela dieta mais, assim, rica em peixes, né, frutos do mar, pobre em carne, né, com legumes, verduras, grãos, castanhas, nozes, né, na verdade, de uma forma geral, se a gente for, assim, aquela dieta balanceada, equilibrada, e aquela dieta, assim, que você desembala menos, descasca mais, né? É verdade. Tal do ômega 3, né? Mas também dá para poder ficar tomando cápsulas, porque às vezes é química também, não é? Não é só, tem que ser a coisa mais in natura, né?
A Luciane falou aqui, percebo quantas oficinas de estimulação cognitiva e de memória melhoram o estado do idoso, promovendo também, através das atividades propostas e da socialização, uma melhora do quadro. Como você avalia essa possibilidade de acompanhamento para tal público? A questão da reabilitação, né, que ela está falando, do A estímulo, né? estimulação de cognitivo. Não, acho isso muito importante, né? Você, de certa forma, melhora a autoestima do idoso, né? Tá trazendo sempre, estimulando, né, o cérebro, você está criando novas conexões, né? Você aumenta, de certa forma, sua reserva cognitiva, né? Então, você, de certa forma, posterga, né, um início de algum problema de memória, né? Quanto mais, como se tivesse uma poupança, né? Quanto mais bagagem você tem mais um vocabulário mais amplo, né? Na hora que falha alguma palavra, você lança a mão de um sinônimo, né? Então essa questão de estímulo para assim, aprender um instrumento, um artesanato, enfim, estimular a leitura, a escrita, qualquer, né, desses estímulos estão sempre para melhorar essa poupança cognitiva, essa reserva cognitiva. Né? Fora essa integração social, né, de melhorar mesmo essa autoestima, do idoso estar participando mais, né, do dia a dia, né? Isso é muito importante. Eu acho que tem que ser sempre incentivado, né, essa questão da estimulação cognitiva. E o que a gente fala também é da questão da ginástica cerebral, né? Que é uma coisa que a pessoa, hoje em dia, todo mundo quer malhar o corpo, ficar malhadão, mas não quer malhar o cérebro, né? Então, às vezes, pega o idoso, bota ele lá na casa dele, né? Protege, às vezes, a família, até para poder querendo acertar, mas não é legal. Bota a pessoa até com uma planta, eu digo, fica igual a planta dentro de casa, e aí qualquer célula parada atrofia, inclusive cérebro, inclusive as áreas do cérebro. Então, tem que haver esse estímulo da célula cerebral, né, sempre, né, para poder ela continuar em atividade. Por isso que é muito importante isso que a Luciane fala das oficinas de estimulação cognitiva, e é o que você está falando, que tem a questão da socialização, mas tem a questão real do estímulo das células cerebrais. E aí tem uma coisa que é um conceito, né, que falam muito sobre a neuroplasticidade. Quando eu era jovenzinha, estudante inicial, não existia isso. A gente achava que a célula nervosa, os estudos científicos, uma vez a célula morta, não tinha como se regenerar. Hoje em dia, existe um conceito, depois das pesquisas científicas, da neuroplasticidade, que eu acho que foi muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também disso, que eu acho muito bom para as pessoas que estão ouvindo a gente. Você aumentando, né, o estímulo, né, com leitura, como eu falei, escrita, você vai aumentando assim, as conexões, né, como se desenvolvesse outras áreas ali, né, de conexões nervosas. Então, como eu falei, você aumenta mesmo a reserva cognitiva, né? Então, praticar outras coisas, né? Estimular parece assim, desde coisas pequenas, você está sempre, escova o dente sempre com a mesma mão. Se você começa a escovar o dente com a mão não dominante, você está, de certa forma, desenvolvendo outras áreas, desenvolvendo outras conexões nervosas, né? Então, é importante você, de vez em quando, escovar o dente com a outra mão, tomar um banho com os olhos fechados, estimular coisas, né, no dia a dia que você não está fazendo. E a gente tem, de uma certa forma, né, com essa tecnologia toda, a gente está cada vez usando menos um pouco a mente. Né? Assim, antigamente a gente sabia o telefone de todo mundo, né, discava ali os números, agora a gente já vai direto no contato. Se eu for perguntar, a gente sabe o número de poucas pessoas, talvez 1 ou 2 familiares, né? Questão enfim, Não, é extremamente importante. A gente, inclusive, aqui no Ponte do Idoso, tem um grupo de estímulo de memória, que é feito, inclusive, com a neuropsicóloga nossa, a Tatiana, que ela faz um trabalho fantástico aqui com a gente, com os idosos e tudo mais, que é exatamente isso. Mesmo que a pessoa tenha um diagnóstico triste, né, que é esse diagnóstico de demência degenerativa, a demência irreversível, que é degenerativa mesmo que ela tenha o diagnóstico de Alzheimer, o que for,
a gente costuma dizer, né? Ainda tem muita coisa que a gente pode fazer, que é através dos medicamentos, mas também através desses estímulos cognitivos, né? Que a gente não deixa a célula tá morrendo, mas a gente tá ali brigando, né? Batendo nela para reage célula. Isso é importante até a questão dos familiares, né? Por exemplo, às vezes o paciente já está com declínio cognitivo, está com processo, né, de demência, e o familiar às vezes fica um pouco assim, impaciente assim, com a situação. Às vezes ele ainda sabe vestir uma blusa, abotoar a blusa, só que ele faz isso num tempo muito mais lento, com dificuldade, às vezes coloca errado. Aí, às vezes, o familiar vai e se intromete, não deixa ele fazer. Então, é importante que, enquanto ele tem aquela capacidade, que ele seja estimulado a fazer, né? Isso, o comer, né? Tudo mais, exatamente, né? Às vezes é uma liberdade vigiada, mas tem que continuar para poder ele manter aquilo ainda, né? Aquela memória ativa, né? O que ainda tiver de memória, mas sempre em atividade, né? O Ronaldo colocou aqui, boa noite, Ronaldo Janvrotti. Boa noite, Ronaldo, meu cunhado. Você conhece? Ótimo. Aqui, peraí, que eu caí. Meu Deus, já foi lá para baixo. Peraí. A Tatiana Guglielmi. Boa noite, doutora Cláudia. Feliz aqui assistindo, deve ser sua live. Médica muito profissional, atenciosa, sempre muito carinhosa com o meu marido que tem mal de Alzheimer. Boa noite, Obrigada por tudo. Bonitinho, né? Eu acho isso ótimo. O Ronaldo aqui falando, assuntos muito esclarecedores. Parabéns, obrigada, Ronaldo. A Marta falando, excelente médica, muito profissional, muito atenciosa com os pacientes e familiares. Coisa boa. O Ponte de Dois escolhe muito bem, viu, dona Marta? Viu, Marta? Escolhe muito bem. A Ângela Machado, boa noite. A Raquel Diniz, excelente. A Juliana dizendo, médica super competente, atenciosa, que se dedica profundamente à profissão. Eu costumo dizer que todo mundo que vem aqui, Cláudia, tem seu fã-clube, entendeu? Então, eu tenho que falar oi pro fã-clube de todo mundo. Eu tenho que falar oi pro fã-clube de todo mundo, senão apanha aqui. Então, paciência, peraí. Ronaldo Javrotti perguntou aqui, uma alimentação saudável pode contribuir para protelar o início de demências? A gente conversou um pouco sobre já a questão da alimentação mediterrânea, que pode ser um fator aí protetor, né? A Rosa Lima bota aqui, boa noite a todos, parabéns, doutora Cláudia, por se dispor e nos orientar online. Eu quero aproveitar e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, que as pessoas que podem estar entrando a primeira vez, que esses vídeos, né, agora é live, ao vivo, a gente está interagindo com as pessoas, mas depois esses vídeos ficam gravados na página do Ponte de 12. Então, você pode acessar, ver a qualquer horário, qualquer hora do dia, da noite, enfim. E pode compartilhar também, eu acho muito legal, né? Se tiver alguém que tenha precisando dessas informações, compartilhe, né? Que é importante, que a gente está aqui, né? Eu digo sempre assim, dedicando o nosso tempo para as pessoas gratuitamente, que o que a gente quer é isso, né? É passar as informações. Então, não só da live aqui com a doutora Cláudia, como as outras lives nossas, elas ficam gravadas, estão lá no nosso vídeo. O Ponte de 12 colocou aqui, né? O Ponte de 12 possui uma oficina de grupo de estímulo memória, né? Com a nossa neuropsicóloga Tatiana Hertal. Possuímos muita turma, mas infelizmente, por conta da pandemia, não estamos fazendo presencial. Estamos realizando por vídeo. Ela colocou aqui para lembrar que pode, tem até pessoas que ainda continuam nesse controle com a doutora Tatiana, mas por vídeo. A Rejane pergunta aqui, como participar? Do que, Rejane? Participar deve ser, né, do Ponte de Idoso. Eu já deixo aqui, já colocou aqui, o Ponte de Idoso já colocou aqui o telefone, que é o 988720642, que é o telefone do Ponte de Idoso, quem quiser, né, entrar em contato. O Tiago, e marcar, né, não só isso, como também, gente, por esse telefone vocês podem se cadastrar, né, e receber também todas as informações do Ponte de Idoso, assim, por e-mail, por WhatsApp e tudo mais. O Tiago Viter colocou aqui, parabéns, Cláudia, muito bom, muito esclarecedor. Quem está falando aqui é Carlos Fernando e Marilena. Tá?
Obrigada. A Sandra Helena, boa noite, muito prazer em conhecê-la. Você é filha do Dr. Miguelotti? Sim, nós começamos, é que você não ouviu o início, Sandra, nós começamos dizendo que ela é filha do Dr. Miguelotti, meu amigo de anos, certo? E a Ana Maria pergunta aqui, doutora, por que o paciente com demência, no começo da doença, não tem sono durante a noite? Isso aí varia muito de paciente para paciente, né? Ele pode apresentar transtorno do sono em qualquer momento da doença, não necessariamente no início, né? Mas aí é a questão de estimular mais durante o dia, né? Fazer alguma atividade, fazer uma fisioterapia, fazer exercício físico. E tem situações que a gente precisa lançar a mão mesmo de um medicamento para controlar. Mas a questão da perda do sono é um dos sintomas que podem aparecer junto aí à demência, né? Tanto transtorno do comportamento, algumas fases mais avançadas, você pode ter agitação, agressividade, algumas alucinações assim na fase avançada da doença. Então, faz parte do processo degenerativo. O que a gente observa também, né, Cláudia, que as pessoas muitas vezes nas fases iniciais do quadro demencial, mesmo essas demências mais importantes, é que ela cursa muito com depressão, né? A pessoa percebe que não está bem, por isso que às vezes para a gente fazer um diagnóstico é difícil a beça, para separar, como eu falei, o joio do trigo, a demência da depressão, quem começou primeiro, a demência, a depressão, a demência. E aí é realmente complicado, porque às vezes a pessoa começa com ansiedade, a pessoa percebe que não está bem, né? E ela começa, às vezes, até a tentar esconder esses sintomas, e ela começa a entrar em ansiedade, em depressão, aí pode ser insônia, pode ser... Concorda? Exatamente. A depressão pode dar insônia, né? Nem sempre aquilo que a gente conversou, de diferenciar, né? A depressão da demência. E aqui a gente tem a Luísa Matos, que fala aqui, boa noite. Estava lá na frente, eu que voltei aqui. A minha mãe tem Parkinson há 10 anos, ela tem 88 anos, dentro do possível está bem. Ela faz pilates e hidroginástica. No momento, só fisioterapia em casa com uma fisioterapeuta. O Parkinson pode ser hereditário? Assim como a questão do Alzheimer, né? A maioria, né, das pessoas que têm doença de Parkinson é aquela forma esporádica, né? Que acometem idosos, pessoas a partir de 60 anos. A forma familiar, né, que tem um caráter aí, hereditário, acometem pessoas mais jovens, né? Mas aí tem aquela questão também, quem tem na família tem um aumento, né, um maior risco de ter, assim, 2 vezes, mais ou menos. Então, não é um fator determinante, né? São outros fatores também que podem contribuir. Eu acho que agora você podia falar um pouquinho sobre o Parkinson no sentido do quadro clínico do Parkinson, né? Que você falou do quadro clínico da demência, né? Quais são os sintomas e sinais da demência. Acho que agora seria legal você falar quais são os sintomas e sinais do Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson, né, a doença neurodegenerativa, que tem assim um início, de certa forma, tem uma progressão lenta, né, tem um início assimétrico, normalmente começa de um lado do corpo, né, e tem aqueles sinais cardinais que a gente chama, né, de bradicinesia, uma certa lentidão dos movimentos, né, a pessoa começa, tem uma pisca pouco, tem uma diminuição uma hipofonia, né, que é aquela fala mais baixinha, faz todos os movimentos de uma forma mais lenta, a letra começa a ficar menor, às vezes aqueles movimentos automáticos do corpo, né, às vezes o braço fica mais coladinho, você não tem aquele movimento normal dos dois braços, normalmente de um lado, né, que começa, depois vai evoluindo, pode progredir para os dois, né? Então, isso é a bradicinesia, esses sinais aí que eu estou falando. Outro é a rigidez, né, que você tem uma rigidez, uma certa rigidez, que a gente chama de roda denteada, né, que faz vai aos poucos, assim, como se fossem dentes, né? Aquela rigidez. E essa rigidez tem um predomínio pela musculatura flexora. Então, o paciente fica mais rígido, curvadinho para frente, a postura dos braços mais fletidos, né? Além da bradicinesia e da rigidez, você tem também o tremor, né? Que normalmente é o que leva
o paciente ao consultório, né? Aquele tremor, o tremor da doença de Parkinson, aquele tremor mais de repouso, né? Como se fosse contar moedas, né? O paciente fica fazendo esse movimento assim, e pode ser também cefálico, assim, mas na mandíbula, né? Você pode também ter um tremor. E também uma instabilidade postural, assim, um certo desequilíbrio, né, que pode provocar queda. Então, esses quatro, que é a bradicinesia, a rigidez, o tremor e essa instabilidade. Agora, é importante também falar, Fátima, que assim, a doença de Parkinson, ela também tem sintomas não motores, né, que a gente normalmente não é o que leva o paciente ao consultório, né? Então, o paciente com a doença de Parkinson, ele pode ter depressão, uma taxa enorme de pacientes tem depressão, pode ter uma perda do olfato, pode ter um transtorno do sono, uma dificuldade no sono, alguns tipos de transtorno, alguns tipos específicos de alterações do sono, né? Pode ter uma constipação intestinal, uma prisão de ventre, né? Então, mas esses sintomas não motores não é o que vai levar, né, o paciente ao consultório, né? E muitas vezes, né, esses sintomas já começam assim 10 a 15 anos antes dos sintomas motores aparecerem. Inclusive, né, os estudos mostram que a doença de Parkinson algumas vezes já está instalada 10 a 15 anos antes dos sintomas motores aparecerem, né? E tem uma coisa também chamada parkinsonismo, né? Que as pessoas, obviamente, os leigos não falam tanto, mas tem essa diferença também, né? Do parkinsonismo. Me fala um pouquinho sobre isso também. Na verdade, o parkinsonismo, né, é uma síndrome, né, que você tem todas as características, esses quatro que eu falei. Você tem essa lentidão do movimento, tem a rigidez, tem o tremor, né? Só que o parkinsonismo tem diversas causas, né? Nem sempre o parkinsonismo é doença de Parkinson, né? Em torno de 70% das pessoas que têm parkinsonismo é doença de Parkinson, mas você pode ter um parkinsonismo secundário a uma outra coisa, secundário a medicamentos, né? Tem alguns medicamentos que a gente usa para tonteira, alguns medicamentos que a gente usa na parte psiquiátrica também, que pode causar o parkinsonismo, né? Fora aquelas outras doenças neurodegenerativas que a gente chama que não é doença de Parkinson, a gente chama de parkinsonismo atípico. Essas doenças são um pouco mais raras. Mas, assim, o parkinsonismo da doença de Parkinson, ela tem aquelas características bem peculiares, né? De ser, por exemplo, tremor de repouso, começa de um lado. O parkinsonismo, em geral, pode ser um tremor dos dois lados, de uma forma mais forte. Então, no caso da doença de Parkinson, a característica desse parkinsonismo é mais específica, mais peculiar. Aqui pergunta, o Parkinson tem um tremor. Existe alguma possibilidade de perder o tato? A sensibilidade? Não, não. Acho que ela quer dizer tato, sensibilidade tátil, né? Não. O Ronaldo Janvrot perguntou aqui, o tremor essencial é um indicativo de Parkinson? Não. É um diagnóstico diferencial importante, né? Mas o tremor essencial é um tremor normalmente bilateral, né? E é mais relacionado à postura, né? Quando você levanta os braços assim, ou vai fazer alguma coisa, essa intenção de fazer alguma coisa, que ele aparece. Ele é mais bilateral. Uma doença mais benigna, né? Tem um tratamento que controla muito bem, né? Mas é um diagnóstico diferencial da doença de Parkinson. Aqui, deixa eu ver aqui, gostaria de saber sobre os benefícios da atividade física para os pacientes com Alzheimer e Parkinson. Marta pergunta. Atividade física, você chegou a começar a falar. A questão da atividade física é muito importante, né? De uma forma geral, aumenta a vascularização, aumenta a circulação, melhora a flexibilidade, fortalece a musculatura, e principalmente no idoso, né? Esse fortalecimento faz evitar a questão de quedas, né? Então, é fundamental aí essa questão da atividade física, né? Fora a questão que você acaba diminuindo o estresse, né? Sendo para a saúde mental também, né? É verdade. Ainda mais nessa época o pessoal tá nervoso. Agora tá liberado para caminhar, gente, pelo amor de Deus. Vamos caminhar,
porque nada de ficar em casa parado, não, senão vai ficar mais doente ainda. Olha, aqui a Sandra Rodrigues pergunta: adulto de 75 anos com grande emagrecimento e pouco tempo, mudança de voz e mais arrastada, poucas forças, o que pode ser? Antes de assim, você responder, eu vou falar, Sandra, a gente não tem condição de fazer diagnóstico só com poucas informações, tem ver o paciente, então é muito complicado. A gente fala aqui de uma forma genérica, não é, Cláudia? exatamente. Que a gente, né, tem que ficar sempre presa à questão do exame neurológico, exame físico, né? Isso é fundamental para qualquer diagnóstico, essa coisa, né, de... Acho que hoje em dia tem, né, muita gente que nem não toca no paciente, não faz esse exame. Então, assim, uma hipótese diagnóstica assim, só com uma história é mais difícil. Mas, assim, a questão faz da... exame de imagem, acha que só exame de imagem resolveu. Também não é. O exame, mesmo que seja de imagem, ele é complementar, ele complementa o raciocínio do médico. Por isso que a medicina nunca vai ser feita com computador. Precisa de um ser humano do outro lado para poder interpretar e juntar as peças do quebra-cabeça, como eu falo. Exatamente. Mas a questão da fala arrastada, que ela diz, né, numa fala mais baixa, isso são algumas características que podem estar presentes na doença de Parkinson. Mas, assim, aí tem que ver a questão do emagrecimento, pode ter, enfim, diversas outras causas. Várias causas. Inclusive, todos os sintomas aqui, mudança de voz, pouca força, tem várias causas. Eu estou falando agora como geriatra, né, Sandra? Eu te digo com certeza, né? O importante é a gente não rotular, né? A gente tem várias causas que podem ser, então, entre elas, realmente, o Parkinson. O Parkinson tem o tremor. Não, já falei essa daqui. Deixa eu ver que tem um monte de gente aqui do tremor essencial. Melhora a oxigenação do cérebro? Acho que ela perguntou aqui em relação à atividade física. Com certeza, né? Quanto mais a gente faz, estimula, né? Vai chegando, você manda oxigênio para aquelas áreas ali que não chegam, né? Igual quando você fica com a mão parada assim muito tempo em cima, né? Que ela fica dormente, né? Você começa a mexer, começa a chegar sangue, aumenta a oxigenação. Então, você fazer exercício físico, né? Você consegue mandar aí oxigênio para aquelas áreas ali que estão mais mortos, assim, sem aquele estímulo, né? Então, é para estimular e aumentar esse estímulo, oxigenação geral do cérebro. Agora, eu queria te perguntar, porque olha só, por incrível que pareça, a gente já está acabando nosso tempo. Passa rápido, né? Eu te falei isso, passa rápido. Então, eu queria falar, tem muitas perguntas aqui ainda, estou dando uma triagem aqui, mas eu queria falar com você, que eu acho muito importante, é falar sobre a questão do esquecimento, né? Que é outra coisa complicada, confundindo com demência. A partir do momento que a gente sabe que as demências têm como quadro clínico o esquecimento, né? Então as pessoas falam, poxa, estou esquecido, será que eu estou com Alzheimer? Será que eu estou com demência? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esquecimento e demências. É uma queixa muito comum no consultório, né? As pessoas, estou esquecida, né? Então, assim, essa questão dessa perda, né, na memória, esquecer uma chave, esquecer um compromisso, esquecer um óculos, isso é muito comum acontecer em qualquer idade, né? E normalmente está associado, assim, a uma ansiedade, a um cansaço, a um excesso de trabalho, né? Então, assim, normalmente, não, a maioria das vezes, não é nada demais, é um esquecimento normal do dia a dia, assim. Agora, o que a gente precisa, né? Que horas que a gente precisa se preocupar, né? Esse esquecimento começa, além do esquecimento, assim, dessa perda da memória recente, você começa a ter prejuízo em outras áreas, né? Como eu falei, você normalmente está acostumado a fazer um pudim maravilhoso, que todo mundo adora aquele pudim. De repente, você não consegue mais fazer o pudim, né? Não sabe mais a receita. Então, algumas coisas que vão chamando a atenção. Então, assim, acho legal comparar, por exemplo, uma coisa é esquecer uma chave, outra coisa é você esquecer a chave, olha uma chave, não reconhece aquilo como chave, né? Não sabe para que serve aquela chave, o que se faz com uma chave. Então,
Então, são outras situações, né? Você tem que se preocupar, assim. Então, normalmente, essa perda da memória de um fato ou outro não é nada demais, né? Pode ser por outros motivos. Essa perda da memória com comprometimento de outros domínios, outras habilidades, dificuldade de planejamento, da atenção, da função executiva, né? Além disso, aí começa a atrapalhar no seu dia a dia, né? Começa a atrapalhar na sua vida social, no trabalho, aí sim você tem que se preocupar, né? E a questão dos familiares, que normalmente eles observam nessa perda da memória, né? E eu acho que uma coisa assim, importante também é o seguinte, que esquecimento, não existe nada pior do que jovem, né? Jovem, adolescente, então esquece tudo com a maior facilidade. Mas não é rotulado como Alzheimer nem como esclerosado. A gente, com mais de 40, de 50, se esquecer alguma coisa, já vem logo alguém e fala, entendeu? Aí é a questão do rótulo. Então, é o que a gente fala muito, né, da questão do distúrbio de atenção, né, que se você tiver com essa atenção ligada em outra coisa, por exemplo, eu vou pegar essa caneta e botar na gaveta, e se eu estiver ansiosa, angustiada, deprimida, ou, como você falou, né, com excesso de informação, cansado, você não grava na sua mente, na sua memória, né, na sua fita cerebral, você não grava aquela atitude, né, aquela coisa de colocar na gaveta. Então, na hora que você vai procurar, cadê na fita, cadê a caneta? Onde eu botei a caneta? Cadê a caneta? Isso é típico dos jovens, né? E ninguém rotula. Agora, quando você tem uma certa idade, os idosos também, adulto jovem, idoso também pode ter a mesma coisa, distúrbio da atenção, não é? Exatamente. A maioria das vezes é uma falta de concentração, você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então, na verdade, você não retém aquela informação, né? Então, acaba esquecendo, né? É verdade. Agora, antes da gente... Tem várias perguntas aqui, eu vou te fazer as perguntas, mas antes da gente colocar as perguntas aqui, as últimas pelo menos, que a gente já está com 1 hora, eu queria que você falasse um pouco sobre o tratamento da doença de Alzheimer, das demências e o tratamento do Parkinson. Bom, no tratamento da demência de Alzheimer, né, a gente tem dois tipos de medicamentos, né? Um que a gente chama, é um nome um pouco estranho, são anticolinesterásicos, né? Que a gente tem, são 3 remédios que a gente tem dessa classe, você usa um dos 3, né? E associa normalmente a um outro medicamento que é a memantina, né? A gente faz essa associação. Então, você tem, dessa classe dos anticolinesterásicos, você pode usar comprimido, tem também em forma de adesivo, né? E são todos medicamentos que, de certa forma, eles controlam a velocidade da progressão da doença, né? Mas ele não vai reverter o quadro, não tem cura, né? De certa forma, é para controlar essa velocidade, né? E associado a esses medicamentos, a questão dos estímulos, né? Fisioterapia, fono, que normalmente, né, a pessoa vai ter uma dificuldade de deglutir, dificuldade na fala. Então, esses outros tratamentos aí multidisciplinares. Né? E na questão da doença de Parkinson, a gente também tem vários medicamentos, né? Tem aí da reposição da levodopa, né? Que a gente é o principal, né? O que tem uma melhor resposta ao tratamento, e outros medicamentos que têm outros mecanismos de ação, acho que também, de certa forma, é para aumentar e para repor a dopamina, que é uma daquelas substâncias lá que tá baixa na doença de Parkinson, né? Então, tem algumas opções de tratamento, a gente vai usando cada um no momento da doença e de acordo com cada paciente. Então, tem esse tratamento que também controla muito bem, né, os sintomas motores, mas também não tem cura, né? De certa forma, a doença vai progredindo, né? E a outra possibilidade também na doença de Parkinson é a cirurgia, né? Que a gente chama de DBS, né? Que é Deep Brain Stimulation, né? Uma estimulação cerebral profunda, que você pode usar, né, a cirurgia em alguns pacientes mais, assim, bem selecionados, pacientes já com 5 anos de doença, que tem um tremor, de certa forma,
refratário, que já está apresentando algumas complicações aí do tratamento, né, que a gente chama de cinesia, aqueles movimentos involuntários. Então, é uma outra opção a questão da cirurgia, que em algumas situações é indicada. O importante é a gente dizer que não existe receita de bolo, né? Aquela que é igual para todo mundo. Isso não existe. Por isso que as perguntas aqui, quando fazem, a gente tem que responder de forma genérica, porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, né? A gente não tem como a gente falar, né? Assim, faz sempre assim, eu tomo tal remédio. Não, não existe. Até porque a gente nem poderia fazer isso aqui, porque, obviamente, o nosso conselho, né, não nos permite falar isso. A gente está falando sempre, né, da forma... Conselho que eu falo é o Conselho Federal de Medicina. Não permite que a gente fique falando de químicas separadas. A gente só está colocando, assim, né, um apanhado que é importante, né, a pessoa entender o processo. Né? Que é como ele fala, ela não tem cura, mas tem tratamento. Então, tratamento é tudo isso que a gente coloca aqui, né, como esse cardápio de opções, né, que a gente tem. Atividade física é uma delas, né, como você falou, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Por isso até que o Ponte de Idoso, a gente tem todos esses profissionais, porque a gente tem esse olhar diferenciado para o idoso, porque a gente sabe, né, que é importantíssimo que o idoso, ideal, é que ele seja tratado, ainda mais quando tem essas complicações, vários profissionais, né? Os vários profissionais, cada um atuando na sua área, vai estimulando aquela pessoa como um todo. Aqui, a Valesca falou aqui, Valesca Veloso. Ai, Valesca, oi, Valesca. Maravilha de explicação, Valesca é uma querida também. Aqui a Rosa Lima pergunta, como está o olhar da ciência para as práticas da medicina complementar na minimização dos sintomas da doença de Parkinson? Não entendi a pergunta. Medicina complementar. Deve ser yoga, fitoterapia, sim, deve ser acupuntura. São todas essas, a gente isso indica, né, essa forma assim, de acupuntura, fisioterapia, a yoga, mais para a questão da mobilidade, né? Qualquer atividade que esteja movimentando o corpo, né? Assim, em relação à questão da atividade física, né? Eu sempre digo assim para os pacientes que o mais importante é eles escolherem uma atividade que dê prazer, né? Que eles, assim, porque é uma coisa que você tem que fazer rotineiramente. Então, não adianta você escolher... Então, assim, se gostar de fazer um pilates, um yoga, uma outra... eu acho que tem que ser prazeroso, né? Cada um tem que encontrar o seu exercício, o seu esporte, para colocar isso aí como uma rotina na vida. E tem outras coisas também. Às vezes a gente faz determinado medicamento, não dá certo em fazer o outro. Às vezes a pessoa se dá bem com a acupuntura, o outro não dá. Quer dizer, então não existe. Nós, às vezes eu falo, receita de bolo. É uma coisa muito, né, de cada pessoa. Né? Além da questão do prazer, como você colocou. A Tatiana coloca aqui, parabéns, doutora Cláudia e doutora Fátima, pela live, muito esclarecedora e com grande facilidade de entendimento. Aí a gente se esforça aqui para colocar a coisa bem mastigadinha para as pessoas entenderem, porque falar palavras científicas a gente sabe falar. Né? A gente conversa no meio de case, né? A gente conversa e ninguém entende nada, mas o nosso objetivo é exatamente colocar de uma forma que as pessoas entendam, porque senão não tem sentido. Entre nós, a gente conversa a nossa linguagem, né? Aí aqui diz a Sandra pergunta, a marcha sinaliza bem para o diagnóstico? A marcha? Sinaliza bem. Eu acho que ela quer dizer a marcha da pessoa sinaliza o diagnóstico? Sim, é interessante essa pergunta, assim, porque a gente, né, diz assim que às vezes o paciente entrando no consultório só pela forma, aquela marcha de pequenos passos, né, aquilo que eu falei do braço coladinho no corpo, né, isso já fala a favor, né, e assim, é interessante assim que o diagnóstico, quem descreveu a doença, né, de Parkinson foi James Parkinson, foi em 1817, lá atrás, tem um livro dele, né, que ele descreveu a doença, 4 pacientes, ele descreve 6 pacientes, né, que tinham esse tremor, né, essa lentidão dos movimentos, e ele descreve 6 pacientes nesse livro.
desses 6, 2 pacientes não eram pacientes dele, ele vinha andando na rua. Então, assim, você vê como, às vezes, só a movimentação de marcha, como andar, assim, o movimento, o tremor, a distância, algumas vezes você já consegue, né? Na minha secretária lá, às vezes, ela fala, eu pergunto, chegou o paciente? Aí ela, chegou aquele que tem Parkinson, assim, ou seja, ela mesma faz o diagnóstico. Ah, legal. O Ronaldo colocou aqui, parabéns, excelente live com a doutora Cláudia Miguelotti. Também estou achando. Obrigada, Ronaldo. Meu cunhado. Verdamente, cunhado, adorei, é isso mesmo. A Ana Maria colocou, Fátima, parabéns pela live. Doutora Cláudia, foi maravilhoso interagir com vocês. Beijos, beijos, Ana Maria, para você também. Espera aí que eu já me perdi. Ai, Jesus, aí de vez em quando eu dou um negócio aqui, o negócio desce demais, aí eu já fico perdida aqui. Realmente, Tiago botou excelente, beijos, do Carlos Fernando e da Marilena. Até eu decoro o nome. A Ana Maria coloca aqui, realmente eu trabalho com essa medicação, doutora Cláudia, a memantida. Ela já conhece. Luciana Lima, muito bom, live bem esclarecedora. A Sandra Helena, existe paciente com Coreias? Ela só te perguntando aqui. Macha, Coreia, ela está só te colocando. A Sandra Helena deve conhecer bem do assunto, que ela está aqui colocando as dicas para você, de Cláudia. Coreia, agora ela quer falar de Coreia. Aí já é outra doença, tem a Coreia de Huntington, né, que são aqueles movimentos que a gente chama de coreiforme, né? O que pode eu pensei confundir... que fosse sua conhecida, mas não é não. Então, você não conhece a Sandra Helena. Como é que é o nome? Ela colocou aqui. Sou fisioterapeuta e sempre observo muito o paciente entrando no consultório. A Sandra Helena Lopes Vidal Bittencourt. Por isso que ela está falando aqui que o que pode assim, confundir, que tem aqueles efeitos colaterais de alguns medicamentos da doença de Parkinson, né, que faz uma certa, a gente chama de discinesia, né, que é um movimento involuntário. Então, às vezes, o paciente faz uns movimentos que podem confundir assim, com a questão da Coreia. É verdade. Gente, eu quero dizer para vocês, antes de passar aqui para as considerações finais, que a gente já está com 1h10 minutos, 11 minutos. Eu queria dizer a vocês que as pessoas que estão nos assistindo, né, que essas lives, vou repetir, essas lives ficam na página do Ponte de Idoso, então depois fica como vídeo, você pode entrar lá, pode inclusive curtir a página do Ponte de Idoso, a gente agradece se você fizer isso, né, também ajuda a gente a estimular outras pessoas e interagir com a gente, e você pode compartilhar com quem você quiser. Deixamos aqui também o telefone do Ponte de Idoso, que é o 2613-5250, e o 988720642, que é o telefone, inclusive, que a gente tem deixado, tem o WhatsApp, que você pode mandar sugestões de outros assuntos, sugerir algumas outras coisas, conversar com a gente, né? E eu queria, inclusive, antes das considerações finais, que eu vou passar aqui para a doutora Cláudia Miguelotti, a Rosa Lima coloca, parabéns às doutoras pela abordagem e carinho com que estão tratando as questões das doenças tão graves, né? Exatamente. A Marilene pergunta aqui, boa noite, a doutora Cláudia é parente do doutor Fernando Miguelotti. Sim, Marilene, ela já é a segunda pessoa que pergunta, você deve ter entrado depois, e eu comecei a live falando isso, que eu estava muito feliz dizendo que a doutora Cláudia Miguelotti é filha do meu amigo Fernando Miguelotti. Então, você depois, se quiser, Marilene, você vai lá, no final, vai lá na página do Ponte de Idoso, e fica assistindo, né? Assiste a live toda, que ela, como eu disse, elas ficam gravadas na página. Jurema diz aqui, Donato, parabéns, doutora Cláudia. Essa também faz parte do seu fã-clube, né? Que sempre tem a turma do fã-clube de todo mundo. Amiga Cláudia, suas considerações finais, adorei. Bom, eu queria finalizar assim, falando uma frase, né, do meu pai, né, que é o doutor Fernando Miguelotti, que é meu professor, né, que me ensina neurologia até hoje, né?
que ele costuma dizer para os pacientes assim, né? Aqueles pacientes que estão se queixando de dor, que envelhecer, reclamando, diz que envelhecer é muito ruim, né? Meu pai costuma dizer, você tem duas opções, né? Morrer jovem, morrer cedo, ou envelhecer. Então, assim, quero finalizar para a gente envelhecer da melhor forma possível, fazendo todas as prevenções, né? Desde cedo, e vamos envelhecer bem, né? É Quando verdade, for muito legal. possível, né? Cláudia, muito legal. É isso mesmo, é exatamente isso que a gente luta tanto aqui. A gente tem falado sempre para as pessoas aqui nas nossas lives. Eu digo para as pessoas, né, que a gente está fazendo lives todos os dias, de segunda a sexta-feira. Tem 2 meses já, Cláudia. A gente faz live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, na página do Ponte de Idoso. Se puder, curta a página, como eu disse. E o que a gente está querendo é exatamente nesse momento de pandemia, nesse momento de angústia, a gente está falando para as pessoas: vamos viver um dia de cada vez, vamos evitar essa angústia, né? Esse pânico de amanhã, do dia de amanhã, como é que vai ser, como é que vai ser. Não, vamos realmente trabalhar, né, com o que a gente chama de envelhecimento ativo. A pessoa pode ter lá sua doencinha, hipertensão, diabetes, seu problema, mas a gente tem como, muitas vezes, não só prevenir, como controlar, que a medicina tem muitos recursos, como a gente falou da enxaqueca, como a gente já falou da depressão, como a gente já falou de várias doenças aqui. Então, eu quero realmente dizer que é essa missão que a gente está tendo aqui do Ponte 12, de estar na casa de vocês, dizer, ó, estamos abraçando vocês, né? Vocês não estão sozinhos, nós estamos aqui, né, levando a nossa informação, o nosso carinho, o nosso abraço, né, para as pessoas, nossa comunicação, né, que a gente quer exatamente isso, estar com vocês nesses momentos. Então, contem com a gente, contem com o Ponte de Idoso, né, que amanhã eu volto, inclusive, com o fisioterapeuta, o nosso fisioterapeuta do Ponte de Idoso, que é o Vinícius Maldonado, às 8 horas da noite. E aqui tem várias pessoas mandando, né? Beijinhos, parabéns, excelente, Claudinha, Maria das Graças Miguelotti. Minha tia, beijo, tia. Claudinha, beijo grande. A Flávia Miguelotti mandou Minha irmã, olha o fã-clube, minha ponte irmã. de palminhas para você. A Sandra Helena, que orgulho para esse pai. Imagino, também concordo, Sandra. Eu também tenho orgulho enorme da minha filha, que é a coordenadora do Ponte de Idoso. Imagino como é que o Fernando deve sentir com o filhote dele aqui, a Cláudia aqui, doutora Cláudia Miguelotti. Parabéns, Maria da Graça. Falou, Elizabeth, muito boa live. Parabéns, doutoras, obrigada. Vera Regina Miguelotti. Minha mãe. Quem? Minha mãe. Minha legal! Mãe. Ai, oi, mãe! Vera, também sou mãe de 3, Vera. A gente morre de orgulho. A Luciane falando aqui, lindas, parabéns, live maravilhosa, prazer imenso de tê-la como colega de trabalho. Luciane mandou para você. A Juliana Tibal. A Juliana Tibal bateu palminha. Valeu, seu A Marta falando excelente live, a Márcia batendo palminha, a Flávia Miguelotti outro dia, muito bom, muitas informações relevantes. Parabéns pela proposta, doutora Fátima. Obrigada, Flávia, obrigada. Conta com a gente aqui. Somos fãs do seu pai, né? A Flávia é sua irmã, não é isso? Sou fã do seu pai. Rosa Lima, que orgulho seu pai deve ter da doutora Cláudia. Fernanda Martins batendo palma. Fernanda, muito bom, parabéns. Também acho que foi ótimo, Cláudia, foi muito bom, muito esclarecedor. Né? Eu acho que realmente, como a gente falou, a gente começou dizendo isso, era um assunto pesado, mas a gente tem que sempre ter esperança, otimismo, tem que ser esse bom humor e a gente tem que aprender na vida a administrar os problemas conforme vão surgindo, assim como as doenças também, né? Então, eu quero agradecer demais as pessoas que estão nos assistindo. Aqui a Ângela falou, sugiro que a doutora Cláudia depois aborde o tema epilepsia. Sim, a doutora Cláudia pode voltar. E a Sandra Helena diz, eu conheci muito casal lindo do tempo que a Cláudia era menina criança. Olha só. Muito legal, né?
E é com muito orgulho que eu também, mãe, né? Muito orgulho que eu termino essa live agradecendo mais uma vez a você, Cláudia. Você Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer participar, Fátima. Adorei. Obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo. Gente, amanhã a gente volta. Como eu estou dizendo, lá na página do Pode de Idoso, vocês podem acessar todas as lives a hora que vocês quiserem, que ficam lá como forma de vídeo, tá? Um grande abraço para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. Amanhã eu volto. E olha, segunda-feira a gente tem o Jorge Costa, que vai estar falando sobre a arquitetura na cidade do idoso. Tá bom, gente? Um grande beijo para todos e até amanhã. Tchau, Beijo, tchau, tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.